Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turismóloga pelo Mundo. E hoje eu vim falar sobre cidadania portuguesa. Você tem direito da cidadania portuguesa? Como tirar a cidadania portuguesa? Eu recebo assim algumas mensagens durante o dia assim de pessoas que têm dúvidas sobre isso. Natália, o meu sobrenome é esse, o meu sobrenome é aquele. Será que eu tenho direito? Será que eu não tenho? Ah, o meu bisavô é português, mas ele não está vivo. O meu avô é português, a minha mãe, meu pai, parará, parará. Então eu resolvi vir aqui e tirar essa dúvida aí de vocês, tá bom? Claro que eu não vou entrar em muitos detalhezinhos, tá? Porque cada caso é um caso, né? A gente sabe que essa coisa aí de direito funciona assim, não é uma coisa que seja uma regra, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, de caso para caso. Mas, de maneira geral, eu vou trazer aqui algumas informações para você. Caso você queira saber, né, mais especificadamente, quiser me falar sobre o seu caso, como é que é, você me chama no WhatsApp, tá? Que eu te falo, também te mando o contato aí da advogada parceira aqui do canal, tá bom? Então vamos lá. A cidadania portuguesa pode ser adquirida por aquisição ou por atribuição. Por aquisição, de repente você casou com um português ou uma portuguesa, então você é atribuído, né, aquela nacionalidade. Por atribuição, né, atribuído por uma outra pessoa. Uma mãe portuguesa, um pai português, um avô, um bisavô, né, ou uma criança que nasceu no território nacional e não tem a outra nacionalidade. Enfim, tem uma lista aí, né, de atribuição ou aquisição. Se você quiser essa lista, me chama no WhatsApp que eu te envio, tá? Bom, existe assim um requisito muito grande para tirar a nacionalidade. A pessoa pode pensar que é muito simples, que consegue fazer sozinho, mas assim, leva muito tempo, principalmente se você for fazer no consulado. Você até pode fazer, mas demora anos. Tem gente que demora 5, 10, 15 anos para conseguir. Pelo consulado é muito mais difícil, tá? A cidadania portuguesa é muito mais rigorosa do que a italiana. A italiana é um pouquinho mais simples do que a portuguesa, tá? Tem muita coisa para ser feita no Brasil e muita coisa para ser feita em Portugal, tá? Uma das coisas é que você precisa comprovar o vínculo com Portugal, né? Se você tem o seu pai, por exemplo, português, ou a sua mãe, é mais fácil, porque já está direto, né? Mas se, por exemplo, o seu avô era português, mas o seu avô já não é mais vivo, né? Então, o certo é, se o seu avô é português, tem que passar para sua mãe ou para o seu pai e depois passar para você. Mas se for o caso do avô, da pessoa que tem a nacionalidade não tá viva, aí é um caso um pouquinho mais complicado e você precisa comprovar vínculos com Portugal. Então é uma série de coisas que é feita para poder conseguir essa cidadania, né? Como apostilamentos, retificações, homologações, transcrições, autenticações, legalizações, reconhecimentos de firma, assinaturas presenciais ou não presenciais, enfim, é realmente um processo aí que leva um tempinho, tá? Se você for fazer de repente por uma assessoria, esse tempo em relação ao consulado é muito menor, sem sombra de dúvida. Mas dependendo aí do seu caso, né, de onde nessa linha genealógica você se encontra, pode demorar aí de 3 meses a 6 meses ou até mais, de repente um ano e meio, né? Se outras pessoas antes de você precisar tirar essa cidadania, o processo demora um pouquinho mais, porque primeiro tem que tirar da outra pessoa para depois passar para você. Se for o caso de você já ser a pessoa a próxima da fila a adquirir a cidadania, é um pouco mais fácil, demora aí de 3 a 6 meses mais ou menos, todo esse processo, claro, com uma assessoria qualificada, uma assessoria realmente especializada nisso. Pode levar esse tempo de 3 meses a 6 meses, 7 meses, tá? Dependendo aí do caso. Então, o processo de cidadania, o primeiro passo é basicamente analisar a documentação que você tem, né? Então, quais são os documentos do seu antecedente que você tem? É preciso buscar algum certificado no Brasil ou em Portugal? Ele tem o certificado de nascimento, de morte? Não. Então é preciso buscar em Portugal, né? Precisa retificar, precisa autenticar, precisa homologar, precisa
né? Então esse é o primeiro passo mesmo, é ver a documentação, porque se não tiver a documentação correta, não é possível dar entrada, né? Então eu preciso, normalmente o que o advogado faz? Primeiro analisa toda a documentação, vê quais são os documentos que faltam, os documentos que têm que ser pedidos no Brasil e em Portugal, e é preciso verificar se tem tudo em mãos. A certidão de nascimento ou de batismo é o documento mais importante na obtenção da cidadania portuguesa. Então, se não tiver esse documento, não é possível tirar a cidadania. Então, é preciso correr atrás e buscar esse documento, porque, além de vários outros, esse é realmente o principal na obtenção da sua cidadania portuguesa. Como eu falei também, é preciso que esse requerente ele comprove um vínculo com Portugal, tá? Existem algumas maneiras de comprovar esse vínculo, mas é preciso também para essa obtenção aí de cidadania. Então, depois de ter todos os documentos em mãos, todos reconhecidos, todos autenticados, todos certinhos, é hora de dar entrada nesse processo de obtenção da cidadania portuguesa, tá? E para isso, é preciso fazer as retificações, as homologações e as transcrições necessárias. Se houver, por exemplo, alguma informação incorreta nessas certidões, é preciso fazer retificações. Então, isso é uma coisa também que é analisada junto com o advogado. Deverá ser feito também em cartório brasileiro o reconhecimento da assinatura oficial de quem tirou lá a certidão de nascimento. Depois disso, precisa ser legalizado no consulado português. As certidões de nascimento e também de decidente criminal também precisa ser legalizada no Itamaraty antes de ir para o consulado português. Então, assim, é uma série de documentação, é uma pasta de documentos que precisa seguir aí uma ordem de autentificação, uma ordem de legalização aí, que precisa ser feita, porque fora isso não é possível dar entrada na cidadania portuguesa. Bom, gente, eu trouxe assim de uma maneira muito resumida de como que é a obtenção da cidadania portuguesa, porque assim, como eu falei, é uma burocracia que precisa ser seguida para poder dar tudo certo, né? Então, quanto mais corretos estão os documentos, mais rápido é tirada nessa cidadania portuguesa. Então, quanto mais erros, quanto mais faltas de documentação, tudo isso acarreta mais tempo para poder tirar a cidadania portuguesa. Então, para isso, né, o benefício de você ter uma assessoria é justamente isso, é ter uma assessoria de alguém experiente que está por dentro de todo esse processo administrativo. Então, você tem uma comodidade de apenas ajudar na parte da documentação, mas fora isso, tudo é feito pela assessoria. Então, o advogado, ele verifica todos os documentos, ele busca todos os documentos do Brasil, ele busca todos os documentos em Portugal, ele faz toda aquela parte de burocrática da documentação e depois dá a entrada. Então, a comodidade, né, de você ir para lá e para cá, de buscar esse documento, de retificar, de homologar, de isso, de aquilo, é feito justamente por uma equipe especializada que tem aí o risco mínimo de ocorrer qualquer tipo de erro nesse processo, né? Eu fiz um post no meu blog explicando um pouquinho melhor sobre esse processo de obtenção de cidadania, tá? Eu vou deixar também o link aqui embaixo para você, de repente, ter uma ideia um pouquinho mais ampla sobre isso. Mas lembre-se que se você tem uma assessoria, se tem alguém que realmente entenda esse processo, ele é adiantado, esse processo é menos doloroso e menos burocrático, porque tem alguém especializado para fazer, né? Se você quiser, se você tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre a obtenção da cidadania portuguesa ou da italiana, é só me mandar um WhatsApp, tá? Que eu te explico como é que é e também te encaminho aí para nossa equipe especializada, o nosso parceiro aqui do canal, tá? É uma empresa super séria, é uma empresa justa, que cobra um valor justo. A gente já vê aí gente cobrando 15, 20, 30, 100 mil reais até, né, para uma obtenção de cidadania. E eu fiz questão de buscar uma equipe que fosse boa, que fosse especializada e que fosse justa, né? Porque eu acho que não vale a pena tirar dinheiro de pessoas tão sacrificadas que também só querem ter o direito daquilo que tem, né? Tem o direito da cidadania, por que não tirar, né? Então, eu fiz questão de buscar pessoas realmente capacitadas, como eu falei, justas, que cobrem um valor justo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, se você tem direito, se você não tem, como que é o processo mais detalhado, quiser falar com um especialista, me envie o WhatsApp, tá? Que eu te encaminho as informações e te caminho também para o especialista, tá bom? Fora isso, dê um joinha se você gostou do vídeo e nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau! I got time. It's clear to see.